o Raniel, jogador que acho que se vocês lembram, né, passou aqui, no caso, no Brasil, revelado no Santa Cruz, no Cruzeiro e tudo mais, e que não está vivendo uma fase assim sensacional, tem ficado uns anos fora aí do país, e só para você ter ideia, está no futebol tailandês nessa atual temporada, e tem apenas 6 jogos, um gol e uma assistência. Ano passado ainda passou, né, no futebol da China, até que foi bem, um time da segunda divisão, 15 gols em 26 jogos, passou também nos Emirados Árabes, 10 partidas e 3 gols, e geralmente quando o jogador começa a rodar assim por vários times, vários países, eu não sou o maior fã do mundo. Porém, se é um jogador que ainda está novo, né, 28 anos, agora no caso do Raniel, eu vejo com bons olhos, até porque melhor do que um jogador de 34, 35 anos, que já está rodando por um monte de time, não faz tanto sentido. No Brasil ele não conseguiu jogar porque teve alguns problemas físicos, para falar a verdade. Se você for ver aqui, ó, ele surge muito bem no Santa Cruz, no Cruzeiro também, né? Foi muito importante na Copa do Brasil de 2017 e 2018, marcou no total 15 gols pelo Cruzeiro nesses 2 anos, ainda ficou 2019 no Cruzeiro, foi vendido por 15 milhões para o São Paulo, e aí ele não conseguiu jogar, né? No São Paulo, no Santos, teve problemas físicos, teve problemas de saúde e tudo mais, muitos problemas que ele passou. 2022 foi emprestado para o Vasco, que ele até começa bem, né? Se você for ver o número dele, não foi ruim, 16 gols pelo Vasco em 45 jogos. Porém, no final da Série B, que o Vasco quase não subiu, ele quase não conseguiu marcar, né? Ele marcou 10 gols na Série B, porém apenas ali no início, né, da competição. Se você ter ideia, nos últimos 12 jogos ele marcou 2 vezes apenas, né? Então deixou bastante a desejar. E aí o Santos rescindiu seu contrato em 2023, antes dele ir para o futebol chinês. Então acho que pode ser uma boa opção, 28 anos de idade, vocês lembram dele? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mais um aqui também, que não seria uma contratação fácil, mas eu ficaria de olho, é o Thiaguinho, né, que pertence ao Flamengo, emprestado ao 13 da Paraíba, foi um dos grandes destaques da Série D, 10 gols em 19 partidas, 23 anos de idade, ele que surgiu muito bem na época do Náutico, né, tanto que foi vendido para o Flamengo e emprestado primeira vez, depois vendido em definitivo em 2019, quando ele estava ali com 19 anos, né, de idade, 18, 19, 8 gols no time profissional do Náutico. 2020 também, 1 gol e 2 assistências, foi emprestado então para o Flamengo na categoria de base, onde sempre teve, né, ótimos números pelo time sub-20. No profissional do Flamengo, 7 jogos em 2021, 2 partidas em 2022, então as primeiras chances como profissional. Passou ainda no futebol da MLS, jogou também no Sampaio Corrêa e no CSA no ano passado, né, 2023, somou 27 jogos e 2 gols, primeiras chances dele ali com mais frequência. Nesse ano até marcou um gol, né, pelo Flamengo no Campeonato Carioca, um jogo e um gol, e aí foi emprestado para o 13 com um desempenho interessante. Obviamente, né, não vai ser aproveitado pelo Flamengo, tem contrato ainda por mais 1 ano e meio, pelo que eu vejo aqui com o Flamengo. Não ficaria surpreso se fosse uma boa, né, para o Flamengo ver, por exemplo, uma opção na Série B e emprestá-lo. Como foi no ano passado, CSA e Sampaio Corrêa estavam na Série B, então, na Série C, né, o CSA, mas o Sampaio Corrêa na Série C também, então, na Série B. Então acho que pro Remo na Série B do ano que vem não seria impossível. Tava na Série D, o Flamengo emprestar para uma Série B, eu vejo que seria bom para todo mundo. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem vai estar aqui embaixo também é o link da Esportiva, patrocinadora do canal, porque eu quero mostrar aqui os próximos jogos, né, que tem Série A, Série B, Série C, Copa do Brasil, para você começar a apostar. Tá aqui os jogos da ida e da volta, né, desse jogo aqui da Copa do Brasil. Tem também várias opções para você começar na Série A. Então essa rodada aqui com várias partidas, com Botafogo jogando em casa, o Flamengo também contra o Fluminense. Vamos ver aqui por Botafogo vencer e para o Flamengo também, né? Então vamos colocar aqui, né, R$5 para voltar 12,50. Já finalizei aqui minha aposta. Lembrando que na Esportiva você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito e você pode começar a apostar a partir de R$1 também, tá? E tem também os jogos da Série C, o jogo da volta aqui, então Atlético agora jogando em casa contra o Volta Redonda, 1,72, o Atlético, empate 3,45 e vitória do Volta Redonda 4,40. Bora falar aqui de mais um jogador que seria aí um atleta estrangeiro, né? Que seria o Franco Jara, ele que é uma opção aí do Belgrano, lá do futebol da Argentina, 12 gols nessa temporada em 22 jogos, não é o artilheiro da liga, não está numa fase assim de 1 gol por jogo, até porque se fosse assim, né, seria difícil de pensar numa saída dele de graça. Tem contrato só até o final desse ano, não renovou e eu ficaria de olho, né? Acho que tem muito jogador interessantíssimo do futebol argentino que não tem um salário absurdo e que às vezes poderia chegar com um custo bem baixo.
Então ele surge muito bem no Arsenal de Sarandi, passa no Benfica, no Granada, no Estudiantes. Até teve um bom desempenho, né, no futebol europeu. Ficou durante 4 anos no Pachuca. Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre o Remo e reforços de Série A para 2025. Vou deixar essa matéria aqui do próprio presidente, né, que confirmou então que quer nível de jogadores de alguns clubes da Série A, da Série B, do Campeonato Brasileiro. E aí então falou sobre o planejamento de olho na próxima temporada. Eu separei aqui alguma lista, né, de 6 atletas, né, que poderiam ser uma boa para o ano que vem. Foquei em mais jogadores da Série A, igual ele disse aqui nessa declaração. Um dos primeiros que já tivemos especulações que pode vir a ser reforço para o ano que vem seria o Léo Jabá, mas não é uma situação fácil. Vou explicar aqui os motivos para vocês. Que está, né, atualmente no Vitória, mas pertence ao São Bernardo e está de empréstimo depois de uma passagem em Portugal. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever aqui embaixo no nosso canal. Muito obrigado aí pelo engajamento dos últimos vídeos aqui do Remo. Temos feito, né, mais vídeos, mais conteúdos aqui de novidades para vocês. Então, para você não perder nada, se inscreve aqui no nosso canal, deixe seu like. Quando chegarmos aqui em 70 mil, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial aí do Leão. Então, para você concorrer, o primeiro passo é deixar seu like e se inscrever aqui em nosso canal, beleza? Então, vamos começar aqui falando sobre essa declaração dele, né? O Tonhão afirmou que o planejamento já está feito para que atletas da Série A e da Série B se apresentarão no Remo em janeiro após a apresentação oficial. Então, falou, né, que conquistou o principal objetivo na temporada e planeja jogadores nível Série A para o ano que vem, né? Então, uma das declarações dele foi a seguinte, ó: tem jogadores que nos interessam da Série B e da Série A, mas essas competições vão até o final do mês de novembro e esses jogadores, né, terão o mês de dezembro para ter direito às férias. E em janeiro esses jogadores se apresentam, né, se apresentariam, mas a nossa apresentação oficial se dará no mês de dezembro. Então ele fala isso também até como uma forma, vamos colocar assim, de não ter risco de, por exemplo, chegou ali em janeiro, meu Deus, todos os jogadores que estão treinando aqui é os que vão ser contratados? Não, porque alguns que estão na Série A e na Série B, alguns destaques, por exemplo, da Série B do Campeonato Brasileiro, ainda não vão poder chegar porque eles tiram esse período de férias e se apresentam logo na sequência. Então, normal, falou aí nessa declaração e tudo mais. O repórter Nelson Torres, valeu demais aí essa declaração dele. Então, com a permanência do técnico Rodrigo Santana e também do Sérgio Papelin, o Remo iniciou, né, algumas contratações e renovações de contrato, por exemplo, o Vitor Lube, o Helder, os volantes Aderson, João Afonso, Bruno Silva e também, né, em relação também às saídas, como foi no caso do atacante Ribamar, que já era de se esperar essa saída para 2025. Então, vamos começar aqui, falar sobre a situação do Léo Jabá, como que está. Foi um nome que foi especulado, eu até trouxe aqui no canal recentemente, jogador com passagens pelo Corinthians, que é o clube que ele é revelado, pelo Vasco, futebol da Grécia, Rússia e português, foi emprestado ao Vitória, porém, acabou que ele estava fazendo um período de recuperação e não pôde ser inscrito no Vitória. Pelo que eu vi, foi isso, tá? Então, um jogador que está se recuperando da parte física, tinha essa pretensão de jogar pelo Vitória na reta final da Série A, não foi o que aconteceu. Eu acho que para a Série B seria uma baita contratação, mas nesse caso aqui, eu acho muito mais provável ele jogar na Série B, depois do Campeonato Estadual. Por quê? Ele pertence ao São Bernardo, ele já fez isso em 2023, jogou o Campeonato Paulista, né? 15 jogos, 5 gols e 2 assistências. Acabou o Campeonato Paulista, ele foi emprestado por um ano ao Estrela Amadora. Obviamente ficou fora, né, do Campeonato Paulista de 2024, terminou o contrato dele em julho desse ano, e aí ele foi emprestado para o Vitória, que acabou não tendo uma sequência até aqui. Porém, se for, né, jogar o Campeonato Paulista pelo São Bernardo e ter um acordo para jogar a Série B pelo Remo, tudo bem. Acho que é um jogador que valeria a pena, 26 anos. Em Portugal conseguiu, né, 11 participações em gols em 33 jogos. Anteriormente não vinha de uma boa fase lá na Grécia, lá no Vasco também nem tanto, né, 38 jogos, 3 gols e 4 assistências. Vai lembrar que na época ele surge como uma grande estrela, né, no Corinthians, na base. No profissional não consegue retribuir tanto. Foi vendido por 2 milhões de euros para um time da Rússia e depois por quase 25 milhões de reais para o PAOK da Grécia, onde ficou por lá. Jogou um pouco mais de 65 partidas, marcou 9 gols e 8 assistências pelo PAOK. Não foi um desempenho ruim. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Valeu. O Pablo Roberto, que lembrando, né, deixou o clube rendendo uma pequena compensação financeira. Na época ele pertencia ao Vila Nova, né, que acabou então embolsando um pouco mais de 3 milhões com a venda lá para o Casa Pia, que lembrando, nessa temporada tem ficado muito mais no banco do que no ano passado, né? No passado foi uma peça titular do time na primeira divisão, 33 partidas, 4 gols e 6 assistências. No valor total, consta aqui, né, quase 250 mil euros, né? Então não é um valor
caríssimo e hoje, de acordo com alguns portais, está avaliado aqui em 1 milhão de euros, que não é um valor assim tão caro, né? Mas eu não sei se o Casa Pia aceitaria apenas 1 milhão pelo jogador, vai depender bastante, tá? Vale lembrar essa questão que é o seguinte: 1 milhão de euros hoje seria quase 6 milhões de reais, né? Se tivesse que pagar isso, acho que financeiramente para o Remo não faria tanto sentido. Dependendo se ele ficar reserva nessa reta final do ano, conseguir um empréstimo ano que vem com a Série B, né? O clube voltar para o clube no qual ele se destacou, pode acabar sendo uma boa até para o próprio Casa Pia, né? Ter uma revenda do atleta, mas não é uma situação tão fácil, mesmo, né, que consiga esse acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Somando a passagem pelo Casa Pia, 38 jogos, 4 gols e 6 assistências, e pelo Remo no ano passado 30 jogos com 1 gol marcado, mas esportivamente falando foi muito melhor do que isso, né? Os números até mentem, porque era sem dúvidas um dos melhores jogadores, beleza? Quero falar aqui também de outra opção, que eu acho que poderia ser uma boa para a lateral esquerda, que tem sido reserva também lá no futebol português, na primeira divisão, é o Santa Clara. Ele até começou bem o ano, ó, 6 partidas, 3 assistências, mas acabou ficando então na reserva aqui nesses últimos jogos. Jogador que é revelado pelo Cruzeiro, passou com boa passagem também no Guarani e foi titular no Cruzeiro na Série B de 2021. Então teve 2 passagens muito boas na Série B, pelo Cruzeiro e também pelo Guarani, antes de ir para o futebol português, né? Ano passado terminou em alta temporada, foi inclusive titular pelo Vizela, que acabou sendo rebaixado, 4 gols e 2 assistências, então é um lateral esquerdo que chega bem ali na linha de fundo e tem sido reserva, só 23 anos, avaliado em 800 mil, então 4 milhões de reais basicamente, isso se o Remo for comprá-lo, né? Fora a opção, por exemplo, de empréstimo e tudo mais, acho que pode acabar sendo uma baita opção, por exemplo, para essa atual temporada. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você concorda comigo, discorda, se lembra dele, né? E se antes disso,